صعيد ما يخافش. يا خلقي هو. Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda! E nós chegamos ao nosso vídeo do 10º passo da série A Dança do Ventre em 13 Passos. Tudo bem? Como que você passou esses dias? Está praticando os exercícios? Assistiu os outros vídeos? É muito importante que tenha assistido os outros para entender um pouquinho melhor sobre o que nós vamos falar nesse e também nos subsequentes. Mas enfim, vamos logo ao que interessa. O nosso 10º passo de hoje é simplesmente o gênero. O casamento de suma importância e indispensável no processo de autoconhecimento para aprendermos a dançarmos internamente e também no palco de uma forma muito mais eficiente, certo? Então vamos lá. Nós temos os dois gêneros dentro de nós, o masculino e o feminino. Quando nós temos só o feminino mais desenvolvido, nós tendemos a ser mais passivos. Quando nós temos o masculino mais desenvolvido, nós tendemos a ser mais ativos, certo? Mas tem uma coisa que é muito importante, né, para essa compreensão. É o Sol central. Então nós vamos falar sobre o Sol central hoje. Sabe o átomo? O átomo, ele é composto de um núcleo positivo e de elétrons que giram em torno dele negativo, certo? Então ficam girando em torno do núcleo. O Sol central, que eu me refiro, é a mesma coisa. Nós já falamos um pouquinho sobre isso em outro vídeo. Esse Sol central, na matéria, ele pode ser inferior ou superior. Inferior, quando esse Sol central, ele é voltado mais ao material, ao materialismo, a interesses objetivos que trabalham, que são corolários do emocional em desequilíbrio. Então, quando o meu emocional, quando o meu lado passivo está em desequilíbrio, eu tendo a ser mais explosiva, instintiva, mais impulsiva. E esse desequilíbrio de emoções vai gerando um certo desconforto. Por quê? Porque a pessoa que está em desequilíbrio emocional, ela passa a ser um pouco, sabe aquele chamado louco de pedra? Então, é basicamente isso. Ele não consegue ter racionalidade para compreender melhor certas coisas. Então, tudo é muito ao pé da letra, é tudo muito explosivo, é tudo muito exagerado, é tudo muito assim de instinto, impulsivo, e isso faz com que gere muito sofrimento para a pessoa que não consegue manter um equilíbrio assim legal entre a emoção e a razão, não consegue estabelecer uma serenidade. E também é ruim, é prejudicial até no relacionamento interpessoal, no relacionamento com as pessoas em geral, com família e etc. Quando a pessoa ela é mais em desequilíbrio para o material, ela acaba, ou seja, ela é mais racional, tem o masculino mais aflorado, ela tende a trabalhar racionalmente, usar a sua inteligência, a sua intelectualidade para trabalhar para interesses que são superficiais, para interesses que estão relacionados ao desequilíbrio emocional dela. Então, por exemplo, se ela não tem o núcleo dela, o Sol central bem estabelecido com o núcleo superior, que nós vamos falar já já, ela tende a confundir as coisas. Ela acha que a felicidade mora em interesses ilusórios, transitórios, somente, né? E não como complemento, não como meio para adquirir fins, mas
somente aquilo. E ela passa a agir de forma mais apática. Sabe aquela pessoa que é indiferente, que se torna um pouco assim insensível, porque ela pensa tanto com a razão que ela não consegue ouvir o espiritual dela falar, o emocional dela falar. Então, esse é o sol inferior da matéria e do emocional em plano inferior, do plano daqui de baixo. Vamos falar do plano de baixo, certo? Enquanto aqui, ó, nós como personagens. Agora vamos falar sobre o sol central superior. Já já a gente chega lá como que isso tudo vai se conectar, certo? Quando nós começamos a acordar o nosso ser, a gente começa a mudar os olhos, a inclinar para o céu. A gente começa a olhar para o céu. E nós encontramos o sol central superior. Só que esse sol superior pode ser também mais voltado para o inferior, dentro do superior. Tipo assim, é como se o sol lá de cima, é como se fosse outra família lá. Por exemplo, outro casal, certo? É outro casal, o masculino e o feminino. Lá eles vão ter o sol também, que pode ser superior ou inferior, tá? O sol de cima pode ser inferior ou superior. O inferior, quando está em desequilíbrio, ele tende, por exemplo, no material, no racional, no masculino, ele tende a ser muito rígido. Rígido para cumprir a lei, para o cumprimento da lei. Vai ser assim e acabou. Siga as regras, senão você vai sofrer punição. Então, esse sol superior, esse sol de cima, enquanto inferior, ele vai ser tipo um Hitler. Sabe o Hitler mesmo? Com bigodinho mesmo assim, ó. Mata todo mundo que não presta. Mata todos os egos, mata todos os demônios. Ah, acabou. Né? Por um mundo branco, por um mundo perfeito, acabou tudo. Isso gera o quê? Quais são as consequências? Muita exigência íntima, muita cobrança, muita rigidez consigo mesmo. E isso faz com que essa cobrança exacerbada, essa rigidez exacerbada, cause muita tristeza, porque uma vez que você trucida todo mundo que está dentro de você, tipo, mata todo mundo, você também sofre, você também vai se sentir super mal com isso, porque tudo acontece dentro do seu íntimo, certo? Esse é o desequilíbrio do masculino do plano de cima com o sol central inferior. O feminino em desequilíbrio com o sol central inferior, ele tende a ser muito assim, muito, vou embora, vou voar, vou embora daqui, ai como tudo é muito feio, sabe, tipo, imagina uma patricinha super metidinha assim, ó, que todo mundo, ai que nojo, ai que feio, ai que asqueroso, ai que imundo, isso não faz parte de mim. Né? Então esse emocional muito em desequilíbrio, ele tende acabando se achando muito superior ao que está abaixo dele. Então ele vai olhar para o seu personagem, vai acabar olhando para o seu personagem com desprezo diante de todo o seu histórico, diante de toda a sua capivara, digamos assim. E isso isso vai gerar também muito sofrimento, muito mesmo. Você acaba correndo o risco de morte íntima mesmo, e até pior, até exteriorizar, até manifestar no físico esse desejo de morte. Por quê? Porque você vai ter se exigido tanto que você não vai conseguir olhar para você com um olhar de amor. Você vai estar em pleno contato com o superior, com o amor, com tudo que é belo. Porém, você está voltada para o seu sol inferior, ou seja, aquele sol que não compreende, que não está sabendo amar incondicionalmente aquilo que está no plano de baixo, uma vez que você não compreendeu. Então,
é um pouquinho complexo, talvez eu explicar assim. Eu fiz um desenho para tentar fazer entender, caso não tenha compreendido. Ó, vamos lá. Aqui são a regrinha de sinais, né, da matemática, que todo mundo sabe, né, ou não sei. Talvez tenha esquecido. Mas ó, positivo com positivo é igual a mais. Negativo com negativo igual a mais. Certo? Esse daqui é o plano superior, quando em desequilíbrio, ó. Positivo com positivo, rigidez. Por quê? Porque ele não está casado com o espiritual, então ele não consegue desenvolver essa empatia. Negativo e essa compreensão, tipo 2, que nós já falamos em vários vídeos. E o negativo com negativo gera um espiritual muito voltado para si mesmo, para o céu e para tudo que é maravilhoso. E ele não consegue ter discernimento, uma vez que ele não está casado com o masculino, para colocar o pé no chão e voltar os seus olhos para baixo e compreender melhor aquilo que se passa. É como se a deusa estivesse alienada e o seu Deus superior estivesse na época do nazismo ainda. É bem isso. Então, mais com mais dá positivo, independentemente da positivo. Porém, já acontece um desequilíbrio aqui, ó, porque não tem o negativo junto, é preciso ter os dois. Aqui é o plano inferior, que sempre vai ser assim. Mais com menos, né? Masculino e negativo dá menos, subtração. E feminino com masculino, menos com mais, dá menos, subtração. O que é preciso fazer para você conseguir trazer o positivo para o inferior, para ele não gerar negativo nessa combinação de opostos, de razão e emoção, desse casamento que ocorre? Que no caso, até então, quando você não estabeleceu bem o seu sol central no plano inferior e no plano superior, sempre vai haver uma negatividade, uma subtração. Você sempre vai estar sendo subtraído de alguma coisa. Você sempre vai estar sendo furtado, roubado, assaltado, exterminado e sofrendo muita violência interior. Então, lembra que nós falamos já da justiça? A justiça começa internamente, para depois você querer cobrar lá fora. Primeiro internamente, porque é assim que se monta uma sociedade justa, certo? Em harmonia. Então, você vai aqui. Primeiro você vai casar o seu masculino. Aqui, ó. Primeiro você vai casar o seu masculino com o feminino, certo? Que dá negativo, sinais opostos. Casou os dois, dá negativo, certo? E esses negativos, ó, tá vendo? Cruza, ó, X. Casou bem o espiritual com o material, o masculino e o feminino? Casou? Então agora você vem e continua a sua linha, ó. Continua a linha, cruza, passando pelo positivo, mais com mais. E aqui também passando pelo feminino, menos com menos. Então, menos com menos, dá mais. Menos com mais, dá mais, porque prevalece os dois. Resultado, dá mais com menos. Menos com menos, mais com mais. Ou seja, o resultado, você vai ter um binário aqui. O positivo e o negativo no plano inferior. Por quê? Porque você casou lá em cima e casou aqui embaixo. Então, quando você estabelece o seu sol central corretamente, que é o sol superior, no plano superior, ocorre um casamento. E quando ocorre esse casamento, o que vai acontecer? Os dois, o masculino e o feminino superior, vão trabalhar juntos para o personagem de vocês, que é dividido entre o masculino e o feminino, também se casar. Então ele vai arrastar, ele vai puxar você vai dar um choque com aquele sol. Provavelmente isso pode começar da forma em desequilíbrio em cima, como eu falei, ou então, como você já sabe agora como que funciona essa regra, quando começar a acontecer, você já sabe, já está ciente daquilo que já está acontecendo. Ah, peraí, eu tô sendo rígida comigo, não.
Isso é coisa de sintoma de Hitler que se acha superior e pode exterminar as pessoas. Então o que você vai fazer? Você volta para a Terra, casa os dois. Por isso que eu falei que a presença da mãe e do pai, você vai trazer o positivo, que é rígido, para junto com a sua mãe, que é misericordiosa e compreensiva e amor incondicional. E os dois bem casados vão trabalhar juntos em comunhão para educar o seu masculino e o seu feminino no plano inferior. Reeducou. O que vai acontecer? Vai haver uma interação, ou seja, aquilo que está em cima vai se propor, vai se abrir, vai se predispor mesmo a aprender, além de ensinar com o seu personagem masculino e feminino. E o seu personagem masculino e feminino vai se abrir, vai se propor, vai se dispor a aprender e também a ensinar para o seu superior masculino e feminino. Por que funciona assim? Porque enquanto você aqui na Terra é o seu personagem que vai ser o seu guardião. Não existe esse negócio, vou deixar bater na minha cara porque eu aprendi que eu devo compreender o outro, então eu só vou levar esse tapa na cara e vou compreender e vou perdoar e eu vou ficar na minha. Não existe isso. Você precisa aprender a dançar embaixo também. Só que você vai dançar tipo com um pé de sapato de cada lugar. Com o de baixo do plano da terra, né? Com o seu personagem, guardião, fortão lá, entendeu? E com o sapato do plano superior. Ou seja, com o seu foco, com o seu sol central bem estabelecido. Quando isso ocorre uma plena interação e você passa a ficar muito mais apto para viver, para aprender e para compartilhar aquilo que você julgar necessário. Automaticamente, como eu já falei em outros vídeos, quando a gente aprende, aprende alguma coisa legal, a gente quer passar de uma forma ou de outra, de acordo com os nossos talentos e vocações, né? Não precisa ser necessariamente com educação, mas com entretenimento, com uma educação inserida dentro da sua arte, né? Usar a arte para se expressar é muito importante e a arte está presente em tudo, basta a gente saber olhar diferente, certo? Como eu estava falando, a gente conclui que existem 3 formas de viver. A primeira forma de viver é com o masculino e o feminino em desequilíbrio. Então, o que ocorre? Emocional doido, pancadão, ou racional, apático, indiferente e só focado nos interesses pessoais e egoístas. Segunda forma de viver é com o superior, masculino e feminino, no comando, tratando todo mundo como escravo. Então você acaba se tornando, ao invés de escravo dos seus egos e dos seus demônios, digamos assim, dos seus egos, para não ficar tão feio. Você acaba se tornando escravo do superior e isso gera uma infelicidade muito grande, porque é como se você estivesse lá no Egito Antigo como o hebreu, só construindo as pirâmides para a divindade, né, encarnada na Terra e sem respeito e sem consideração nenhuma com o seu íntimo, com o íntimo do seu personagem. E a terceira forma de viver é casamento, interação entre o faraó e o hebreu, entre o superior e o inferior, com o seu personagem. Então é como se o seu anjo interno conseguisse finalmente integrar o seu corpo. Nem que ele fique com as asinhas escondidas lá, mas ele consegue integrar. É bem isso que acontece. Todo esse processo tem uma série de questões que nós vamos falar depois, mais pra frente. Então eu vou compartilhar muitos vídeos ajudando nessa trajetória. Se não chegar nesse ponto, é sinal que o processo do autoconhecimento não foi tão aprofundado, certo? Eu acredito que eu mesmo ainda preciso aprofundar muito mais, porque eu tenho um universo inóspito ainda na minha mente.
Mas quando você consegue já chegar a esse ponto, já é um grande passo. É tão grande, ele é pequeno e grande ao mesmo tempo. Pequeno diante do tanto que você tem consciência que você pode expandir ainda. E grande porque isso gera uma felicidade tão grande, um amor que transborda tão grande dentro de você, principalmente o próprio. Somente com o amor próprio que transborda você é capaz de compartilhar um amor mais genuíno. Então, para com todas as coisas, então que ele se torna imenso. É como se você tivesse ganho todos os tesouros do céu, quando na verdade você sabe que ainda tem muito por vir ainda. Então é uma coisa bem, bem louca isso. Então, o que isso influencia na dança? Primeiramente, porque você vai ter uma conexão, e essa conexão é de suma importância para você fazer uma boa apresentação. Você ter essa conexão com o seu íntimo, para você dançar com o seu íntimo, com a sua personalidade e com o seu íntimo integrados. E isso gera o quê? Identidade. Fora e dentro de você. Dentro de você, no seu íntimo, você vai saber quem você é. E fora, porque você vai ter a sua marca, o seu jeito de ser único, que somente você vai saber fazer. Isso é muito importante, gente. Lembrando, só uma pautinha aqui, ó, que no autoconhecimento você corre o risco até de ficar sem face. Nós falamos sobre isso naquele vídeo que eu estou com a camiseta do Batman, mas eu não lembro qual que é agora, não sei se é o terceiro, acho que é o terceiro. Então, isso é muito importante, estabelecer uma identidade. Enquanto personagem, vamos colocar a nossa máscara, porém, o ator sabendo que está colocando a máscara. E não a máscara usando o ator. Certo? Então, deu uma cortadinha ali, porque tentaram me telefonar. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, na dança, primeira coisa é conexão. E a identidade e tudo mais, né? E o segundo ponto muito importante que você recebe com tudo isso, com todo esse processo, na sua dança, na dança do ventre principalmente, é que você vai gerar mais criatividade, uma vez que o seu espiritual está nutrindo, está fertilizando e o seu masculino está ativando. Ele entrega a semente, o seu espiritual gera aquilo, nutre, fertiliza e as suas ideias começam a se movimentar e a sua criatividade começa a se desenvolver e o seu ativo, né, o seu ativo superior integrado com o inferior se move para criar as coisas aqui no plano inferior. Então você acaba adquirindo muita expressão corporal, sincera, sem ser forçado, sem ser aquele sorriso forçado. E também a sua dança passa a ter menos influência negativa de egos. Ela vai ter influência positiva de egos, mas não negativa, certo? Criatividade, nós falamos, identidade, você vai desenvolver a sua identidade, sua marca. Isso vai gerar muita felicidade, muito contentamento, muita satisfação pessoal, realização, sucesso. O seu amor para com todas as coisas, para com todas as pessoas, com si próprio e com tudo que existe em torno de si, em tudo. O seu respeito modifica muito. Você passa a aprender a ouvir mais. Não é só ouvir superficialmente, é ouvir aquilo que está por detrás, aqui, o ultra das coisas. É uma audição ultra. E magia, você aprende a fazer alquimia, você aprende a transformar as coisas dentro de você e fora de você. Esses são benefícios assim impagáveis. Então, realmente vale muito a pena vocês fazerem esse processo do autoconhecimento para aprender a dançar internamente e fora de forma muito melhor. Lembrando que quando você está em harmonia dentro de si, você aprende tudo com mais facilidade, o seu corpo vai obedecer melhor aos seus comandos mentais, à sua energia mental. E isso facilita muito ao seu desenvolvimento como bailarina, como dançarina. Certo?
Então é isso, gente. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. Ah, outra coisa, a sua dança também acaba tendo uma característica mais diversificada. Por exemplo, ela de forma pré-definida, quando você faz uma coreografia, você vai montar uma história que tenha um significado mais profundo. Não só uma conexão de passos, vai ter um significado profundo na história que você vai contar. E de forma improvisada, por sua vez, ela vai ser muito mais espontânea e menos desinibida. Vai ser muito mais espontânea, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse 10º passo, que é o casamento entre o masculino e o feminino no plano superior e no plano inferior, para ver a integração com o sol central bem definido, que é o princípio básico de todas as coisas, o amor verdadeiro. Esse sol central é o amor verdadeiro. Lembrando que sem esse amor verdadeiro, tudo não vai passar de intelectualidade. Você vai aprender, você vai falar, você vai até falar bem, você vai arrasar. Mas você não vai saber o que isso verdadeiramente significa, o que você está falando. E daí não adianta nada. Certo? Você não vai saber fazer um bom trabalho por causa disso. Porque dentro de você, o seu corpo astral, o seu corpo mental vai estar totalmente obstruído. Ou um pouco obstruído, sei lá, dependendo do grau. E você vai estar falando uma coisa que você não é. E os seus sonhos vão te dizer isso. Lembra que eu falei sobre a importância dos sonhos, de anotar os sonhos. Então, procure anotar os seus sonhos, porque eles são reais. Eles dizem muita coisa que é importante você saber. Certo? Então é isso. E vamos, nessa semana, eu vou publicar o 11º passo. E espero que vocês estejam gostando dessa série. Se gostou, curta o vídeo, dá um joinha. Se inscreve no canal, ative os sininhos para você receber notificação de quando sair vídeo novo. Principalmente porque tem muita coisa legal por aí. Tem novidade para esse ano, para o comecinho desse ano já eu conto novidade para vocês. Certo? Então, super beijo, paz e luz. Concentração. E lembre-se que esse estado de perfeição que eu falo não é necessariamente uma perfeição. Enquanto a gente é integrado, a gente vai sentir essa imperfeição dentro de nós. Porém, essa imperfeição dentro de nós vai ser perfeita do seu jeito. Por quê? Porque como você vai estar integrada, você pode até sentir, mas você não vai se desesperar, porque os dois vão estar em comum acordo e trabalhando junto, certo? Beijão e até mais!